da sua ideia. E como que você vai fazer para, de alguma maneira, provar que aquela pessoa está certa ou errada? Como que você sabe se Deus falou ou não falou com ela, tá? Como que você vai saber disso? É isso que eu estou falando. Não tem como. Deus é transcendente. E quem não é cristão? Outro problema da ética cristã. Quem não é cristão? Quem não é cristão sei lá, pessoas que não são cristãs não vão precisar seguir, já que elas não acreditam naquele Deus. E os ateus, eles não precisam então ser éticos, porque eles não têm Deus. Entende? O Kant vai dizer, esse filósofo vai dizer, não dá. A ética cristã trouxe um monte de coisa bacana e tal, nova, que ele também vai usar, mas ele tem as suas críticas, tá? Não é uma ética que dá para ser usada aí. Por que a gente não usa a ética cristã como ética? Primeiro, porque Deus, a gente não tem como acessar ele diretamente e saber o que ele acha de cada coisa, né? Ou se ele falou com uma pessoa ou não. Segundo, porque a ética cristã está fechada só para os cristãos. Então isso é complicado, tem que arrumar uma ética que não esteja fechada. Aqui nós temos a fotinha de John Stuart Mill, né? E John Stuart Mill, cara? John Stuart Mill. Lembra desse cara aqui? Esse cara utilitarista que a gente acabou de ver. O que o Kant vai falar do utilitarismo? Cara, ele vai detonar o utilitarismo, tá? O Kant vai dizer que o utilitarismo está 100% errado. É uma crítica que a gente já fez, mas eu vou refazer aqui com a voz do Kant. O Kant vai dizer: felicidade não pode ser reduzida a não ter dor e buscar prazer, tá? Olha, felicidade é não ter dor e buscar prazer? O Kant vai dizer, claro que não, cara. Às vezes... vocês lembram da história que eu contei aqui do professor Clóvis, a filha dele lá, com uma doença rara, e ele falou: olha, eu queria estar no lugar dela, eu seria muito mais feliz se eu tivesse doente e ela estivesse aqui. Entenda, cara, ele ficaria mais feliz se ele tivesse padecendo no lugar da filha, tá? Se ele tivesse padecendo, seria melhor do que ele estar ali sem dor física, mas sofrendo muito mais. Então assim, às vezes a pessoa não tem nenhuma dor física, mas isso não quer dizer que ela é feliz. Não pode dizer que toda vez que não há dor, há felicidade, e toda vez que há dor, há infelicidade. Não pode reduzir a felicidade, que é uma coisa muito complicada, né, a questão de prazer e dor, tá? Você pode fazer algo correto e ter como prêmio o pagamento à dor. Quantas vezes isso acontece? Você faz o que é correto, mas seus amigos param de falar com você. Você faz o que é correto, mas as pessoas que estão à sua volta não gostam disso. Mas você foi ético. As pessoas ali é que não estavam sendo. O seu pagamento por ser ético é a dor, às vezes. Mas é por isso que você tem que deixar de ser ético? De maneira nenhuma. Então achar na ideia dos utilitaristas que eu sei se uma coisa é ética quando essa coisa traz prazer e felicidade para mim e para todos, claro que não. Se eu estiver num grupo de pedófilos, eu estou junto de um grupo de pedófilos, né? E aí o que eu vou fazer? Vou trazer uma criança lá e aí eles vão ser felizes, vão me agradar. Então aí pronto, eu fui ético. Por quê? Porque olha só, eu trouxe a felicidade para a maioria. Você está entendendo? Tem nada a ver, a ética tem que ser feita independente. Se eu estou num grupo de pessoas que é antiético, eu vou fazer o que é ético. Essa é a ideia do Kant, tá? A felicidade não é fundamento para ação ética. Você não pode ser através da felicidade. Olha o exemplo drástico que eu acabei de dar. Lá no grupo de pedófilos, lá, como que você vai fazer? Você vai agradar eles? Nos ladrões lá, você vai acobertar eles para trazer felicidade para eles? Não, meu amigo, o que é certo, é isso que o Kant está falando. Você não pode basear aqui, ó, tá? Na ideia de que felicidade é que fala ser ético. Não, a ética ela é uma coisa só. E aí a última crítica à ética moderna que a gente viu aqui, que é a ética de Rousseau, aonde o Kant vai dizer basicamente o seguinte, tá? Se o homem fosse bom por natureza, a ética não teria que existir. Rousseau, que é o cara que diz que todo mundo nasce bom, ninguém nasce bandido, a nossa natureza é boa. O Kant vai dizer, meu amigo, se fosse assim, se fosse dessa maneira mesmo, bom, nenhum de nós aqui, ninguém nem precisava da ética. A ética nem tinha que existir. Mas não é assim não, tá? Nós precisamos da ética, porque por natureza nós não somos éticos. Outra,
dizer que é o coração, a emoção que é a fonte da ética, de maneira nenhuma. A emoção não é fonte de ética. Para analisar, você fica bravo, você magoa bravo, você magoa pessoas que você ama. Você está entendendo? Não dá para dizer que a ética tem que ser baseada na emoção. Então, no que tem que ser baseada então, professor, se não é na emoção? Tem que ser baseada no dever. Para entender como a ética vai ser baseada no dever, tá? Vamos lá aqui, ó. Para entender isso, a gente tem que dizer o seguinte. Primeiro, ética deontológica e ética de dever. Vamos voltar aí onde a gente estava, tá? Não existe bondade natural. Então, a gente já sabe disso. Não é pela natureza que a gente vai ser bom, é pela razão, pelo que é certo. Mas nós não somos seres só naturais, nós também somos seres racionais, morais, e podemos escolher o que é certo. A ética deontológica, dever, vale pelo princípio da ação e não pelo resultado. Vale pela intenção, a intenção racional de fazer o que é certo. Vamos lá, posso dar vários exemplos, já dei vários exemplos aqui. Vou pegar um exemplo até que eu já dei aqui, ó. Você trabalha numa padaria e você é o dono da padaria ali, você que recebe as pessoas e o pagamento pelos pães. E você sempre dá o troco de uma maneira certinha, você nunca erra o troco, você toma cuidado para não errar o troco. Por que você toma cuidado para não errar o troco? Bom, a pessoa fala para mim, por que eu tomo? Claro, eu tomo porque a questão é que se as pessoas receberem troco errado, vão começar a falar que a minha padaria dá troco errado e ninguém compra mais aqui. Então é mais útil para mim, é bom para eles, para mim, quando eu dou o troco certo. Ah, então você é utilitarista, né? Você está entendendo? Você é utilitarista. O Kant vai dizer que isso não é ético, não é muito bom ser utilitarista, porque imagine que a sua padaria vai fechar amanhã. Você vai se importar com o que os outros vão pensar? Não. Ah, então você vai dar troco errado. Pelo princípio da sua ética, pelo valor da sua ética, você poderia dar troco errado. Você está entendendo? Então eu dou o troco certo, eu não erro nunca o troco. Por quê? Porque isso é o certo a se fazer. Ponto. Porque isso é o certo a se fazer. É isso que eu gostaria que fizessem comigo. Ser honesto é um dever. Você está entendendo? É diferente. É a mesma ação, mas uma foi com um princípio para o Kant não ético, porque estava baseado na consequência. No outro, o princípio foi correto, porque está baseado em um princípio correto, um valor correto. Lembra que a ética estuda valores, tá? A ética formal e racional é sempre uma questão racional para o Kant. Uma ética do dever ou do princípio, como você acabou de ver. O que interessa aqui é fazer pelo que é certo. Qual é o princípio supremo da ética do Kant e como é possível a liberdade dentro desse campo? Porque alguém pode falar, professor, eu entendi, mas é uma ética muito dura, né, professor? É uma coisa assim, pô, não tem muita escolha aqui. É uma coisa assim, tem que fazer porque tem que fazer. Não, cara, tem muita liberdade. Na verdade, você só vai conseguir ser ético se você tiver liberdade, como a gente já viu aqui. Vamos lá falar agora do Kant em si. Primeiro, ele vai falar da moralidade. A moralidade, né, dentro da inclinação e do dever. Bom, o Kant vai dizer assim, as suas ações, em poucas palavras, ó, as suas ações, preste atenção aqui, vem comigo, porque, de verdade, o Kant não é um cara assim simples não, tá? Tem que prestar atenção na minha aula aqui, não deixa rolando aí no computador e vai fazer outra coisa que você não vai pegar nada não. Não vai. O Kant é um cara paulada, você tem que prestar atenção. Ele vai dizer assim, ó, as suas ações, elas são feitas por quê? O que está por trás das suas ações? Agora a gente está fazendo ética de verdade, né? O que está por trás das suas ações? São inclinações, emoções ou são deveres, princípios? É aí que você tem que analisar, tá? Inclinação, tá? E dever. Dever, fazer uma coisa certa somente por dever. Fazer o que é certo porque sim. Se faz isso que é certo, porque esse é o certo a se fazer, porque é assim que a minha razão mostra, tá? Eu tenho a minha racionalidade mostrando o correto é isso, porque se todo mundo fizesse isso, seria melhor para todo mundo. Eu faço isso, eu sou honesto, eu faço porque esse é meu dever. Como trabalhador, o meu dever é chegar no horário. Ah, mas só que não sei... Não, cara, meu dever é esse.
Eu faço por dever, porque todo mundo tem que fazer. Isso é o dever que corresponde a mim. Quando você faz isso, você está sendo ético. Agora, quando você age por dever, convém um valor à ação moral. Agora, quando você age por inclinação, eu vou chegar cedo por quê? Porque eu quero agradar o chefe. Ah, é? E quando você não quiser mais agradar o chefe? Então você não vai mais ser um bom funcionário. Não, você tem que fazer o que você tem que fazer. Por quê? Porque é o seu dever, não por outro motivo. Você está entendendo? Se uma pessoa faz uma coisa por inclinação, vamos dizer assim, ó, eu sou uma pessoa honesta, eu não maltrato ninguém, não bato em mulheres, né? Não bato. Por quê? Não faço isso porque eu acho que eu sei que se eu fizesse isso eu seria preso, eu sei que se eu fizesse isso a sociedade ia me tratar mal, então assim, eu não quero nada disso, tá? Ah, então é por isso que você não bate em mulher, né? Não bate em pessoas na rua, em crianças, ou o que seja. É por isso, porque você não quer receber represálias. É, por isso. Basicamente mais por isso. Bom, se é por isso, você não é muito ético não. Apesar de parecer que você é ético, em uma sociedade violenta você vai bater. Se a sociedade, a maioria das pessoas ser violento, incentivar a violência, você vai ser violento então. Porque a sua medida tá fora, tá na sociedade. Não pode ser. Você tem que fazer o que é certo porque é o certo a se fazer. Simplesmente por isso. É isso que o Kant está falando. Não pode estar baseado em inclinações, ó. Tem que estar baseado em princípios, cara. Tem que estar baseado no princípio da ação. Kant pensa que uma ação correta está acima de todas as inclinações, acima de interesses privados. Ah, eu quero isso porque aí eu vou ter uma... Não. A ação correta tem um valor moral. Olha o valor moral. Ela é aquela coisa que você faria mesmo se você fosse invisível. Não importa quem está olhando, beleza? Você vê de onde vem aquele começo, a primeira aula, a questão do valor moral? Uma ação moral, ela é fruto do dever deontológico. Ela é fruto do seu caráter. Beleza? Essa é a ideia do Kant aqui. Opa! Devemos ser justos, olha o exemplo que eu coloquei. Devemos ser justos por dever e não para ganhar aplausos dos outros, tá? A gente deve ser sempre justo, por quê? Porque isso é o correto a se fazer. Não para ganhar aplausos, porque, meu amigo, às vezes, se você está dentro de um grupo de pessoas que é corrupto, você fazer o que é certo, você não vai ganhar aplausos. Então aí você vai fazer o que é errado. Não, né? Entende? Para ser ético, tem que fazer o que é correto. E isso quer dizer que você não pode seguir suas emoções, seus instintos, as suas inclinações. Você tem que fazer o que tem que fazer, beleza? É meio questão, essa ética deontológica é meio coisa de pai, né? Faça isso. Por quê? Porque isso é o que um homem faz. Isso é o que um homem de verdade faz. Isso que é uma pessoa. Isso é o que um cidadão de bem faz. É nessa ideia o Kant aqui, tá? Ele vai falar sobre liberdade, autonomia e heteronomia. Ele vai dizer basicamente o seguinte, o Kant. Quando você faz uma coisa, meu amigo, esperando aplausos, quando você faz alguma coisa por inclinação, por emoção, você está sendo escravo disso. Ó, isso aqui ele tirou da onde? Ó, lá do cristianismo. Se você fizer a vontade do seu corpo, das suas emoções, das suas paixões, você vai acabar sendo escravo disso. Sabe quem que é livre? Bom, quem é livre de verdade é aquele que não vai buscar fora a responsabilidade das suas ações. Livre é uma pessoa que faz o que tem que fazer. Olha o que o Kant vai dizer. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver seus problemas. Você é duro, né? Pesado. Você é livre, meu amigo, quando você é responsável pelo que você faz. Você é livre quando você faz uma coisa não por uma paixão, por uma coisa, por uma emoção. Você faz o que é certo, meu amigo, porque você é senhor das suas ações. Você racionalmente escolheu, eu vou fazer isso. Pô, mas você achou esse dinheiro, você podia pegar pra você, cara. Você tá precisando. Não! Eu faço o que é certo. Não é uma vontade, uma coisa que... Entende? É aquela pessoa... Você faz o que é certo. Você casou com uma pessoa, jurou amor eterno a ela. Você vai trair ela só porque bateu um tesão? Bom, você não tem caráter. Tá? Bateu ali um tesão, um desejo. E aí? Se você cai
por causa disso, né, eticamente, num erro, é porque, na verdade, todas as suas ações são por interesse, tá? Você não está sendo ético. Você só vai ser ético. E pior, você nem está sendo livre, porque você é escravo das suas emoções, das paixões. O tesão deixa você um escravo. Você está entendendo? É isso que o Kant está falando. Ética é coisa de gente que tem liberdade, que diz, não, eu não sigo, eu estou aqui com vontade de fazer besteira, mas eu não faço. Por quê? Porque eu tenho liberdade, eu escolho, a minha razão escolhe, não é meu corpo, não é as minhas paixões, é a minha razão que escolhe a coisa. Beleza? Você vê a liberdade aqui, a questão da liberdade? Bom, como é que a razão pode determinar uma ação? Porque a gente já viu que a regra deontológica, o que determina ela? É um princípio racional. Como que uma razão, um princípio racional, pode determinar a ação? De que maneira isso aconteceria? Através das regras deontológicas. Regras deontológicas. O que a gente vai conhecer aqui não com o nome de regras deontológicas, mas como máximas, tá? Máximas. Se a razão determina a ação, então a ação deve ser independente das inclinações e circunstâncias. Mas como ser livre na ação? Como conseguir fazer algo, saber que é aquilo que tem que fazer? Através das regras deontológicas que a gente vai conhecer com o nome de máximas ou imperativos. Imperativos da razão, tá? Opa, aqui. Imperativos da razão. É simples, cara. Imperativos da razão. O imperativo é uma obrigação. Obrigação. Da onde veio essa obrigação? De máximas. Ou seja, veio de uma máxima, de um imperativo hipotético. Eu sei que o nome é meio complicado, esses nomes aí. O que é uma máxima, um imperativo hipotético? É uma verdade racional, uma conclusão racional que você chegou através da sua racionalidade, usando o dever como meio. Vamos lá? Imperativo hipotético e imperativo categórico. O que é o imperativo hipotético? É aquele que diz assim, ó, cara, se eu fizer X, eu vou ganhar Y, tá? Se eu fizer isso aqui, aí eles vão me aplaudir. E se eu fizer, isso aqui é o quê? O que é isso aqui, ó? Que ética é essa? Utilitarista, pragmática. Então, ó, pro Kant, meu amigo, ó. Imperativo hipotético, não usa isso, tá? É um raciocínio que usa meios para chegar a fins. Como que eu vou fazer? Como que eu vou ser racional, então? Como que eu vou ser ético de verdade? Imperativo categórico, ou seja, um imperativo que não esteja baseado em interesses. Como que funciona o imperativo categórico? Que é o que vai dar liberdade e vai falar para você o que você tem que fazer eticamente. Ele é uma ação de acordo com a razão e não com as inclinações. Faço isso porque devo fazer, beleza? Eu faço isso porque eu devo fazer. Ponto final, cara. Eu faço o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, porque esse é o certo a se fazer. Então, como que eu... Mas beleza, professor, então voltamos à questão de tem que fazer porque tem que fazer. Faço isso porque eu devo fazer. Funciona como uma categoria, sem dependência de qualquer coisa, cara. Sem dependência de propósito, do que for. Como assim? Simples. Você cria uma regra racional que vai te mostrar o que é ético e depois você vai seguir essa regra. Não importa se as coisas vão mudar, não importa, você vai seguir essa regra. Porque essa é o certo a se fazer. Vamos pegar aqui, ó, olha uma máxima. Tem duas máximas, tá? A máxima que o Kant coloca, ó. Age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se através da tua vontade uma lei universal. O que ele está falando? Age de uma maneira, meu amigo, que aquilo que você está fazendo seja bom para todos. O que ele está falando? Olha, não faça com os outros, é o mesmo que Sócrates falou lá no começo, só que um pouco mais elaborado, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Não faça com os outros o que você acha que as pessoas não deveriam fazer umas com as outras. Não seja injusto, porque você não gostaria de receber injustiça, e se todo mundo fosse injusto não seria bom. Então seja justo, porque se todo mundo fosse justo, e você gosta de que quando são justos, quando há uma justiça com você, né? Se você for justo é melhor para todo mundo, então seja justo.
Fala a verdade ou mentira? Fala a verdade, você gostaria de ouvir a verdade. Depende, não depende não, cara. Não depende não. A gente sempre quer ouvir a verdade, tá? Se você sua namorada, mulher, esposo, marido, sei lá, tá te traindo, você não vai falar, ai, melhor não saber. Não, você vai querer saber, tá? Se coloca no lugar de alguém que está recebendo uma mentira. Sempre, segundo Kant, há uma ação racional aí. Quando você faz essa máxima, você sabe o que é ético. E a partir disso você vai seguir as regras, tá? O que é uma máxima, como eu falei? Ética do dever, uma ética universal. O que é uma máxima? Não podemos basear um imperativo categórico nos interesses ou desejos particulares. Na ética a gente já viu isso. A ética não tem a ver com você, tá? Pois nesse caso seria relativo à pessoa a qual pertence esses fins. O que podemos considerar como tendo um fim em si mesmo. A humanidade e a racionalidade, tá? Seres racionais possuem dignidade e merecem respeito racional. Isso aqui é uma outra máxima do Kant. Uma máxima que ele vai dizer assim, ó, as pessoas têm que ser final da sua ação. Você não pode coisificar a pessoa. Quando você for fazer uma ação, entenda, cara. Quando você for fazer uma ação, essa ação, como que eu posso explicar? Essa ação tem que ter como finalidade as pessoas e não o resultado da ação. Tá? Essa ação tem que ter como finalidade a pessoa que está como meio de ação nessa ação. Exemplo, você não pode vender coisas para alguém que não precisa, só porque você tem que ganhar dinheiro. Aí você mente, fala que ela precisa, só para ela poder comprar de qualquer maneira, poder comprar, sabe? Tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Aí ela vai e compra só para você atingir sua meta aí no seu trabalho. Você está usando uma pessoa, cara? Não faça isso. As pessoas não devem ser meios, devem ser fim da sua ação. Beleza? É aí que vem a questão do humanismo até. A questão simples de que eu posso dizer que o Kant está dizendo, ó, age de tal maneira que uses a humanidade, tá? Tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca como meio. É o que a gente está dizendo aqui. A pessoa tem que ser finalidade da ação. Resumindo o que a gente falou até agora, o imperativo categórico, ética deontológica do dever, o imperativo categórico exprime numa vontade geral o ato moral, tá? O ato moral é aquele que se realiza como acordo entre vontade e a lei universal. É aquele que fala assim, não, a minha vontade é fazer o que é certo e a lei universal, aquilo que pode ser universalizado é assim. Então eu faço um acordo entre isso, tá? E que ela dá a si mesma. Lembra que não pode estar baseado nos outros, cara. Tem que ser você com você. Você tem que fazer o que é certo porque sim. Senão você vai se equiparar pelos outros, não vai dar certo, né? Essa formulação permite a Kant deduzir duas máximas. A primeira máxima que a gente já viu, age como se a máxima da tua ação devesse ser erigida por tua vontade universal da natureza. Ou seja, age como se a sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Uma lei para todos, cara. Vamos dizer lá, olha, será que eu devo ajudar velhinhas a atravessar a rua quando elas precisam? Bom, se todo mundo vê uma velhinha que precisa ajudar, seria bom? Seria. Acho que seria uma coisa bacana se todo mundo fizesse isso. Então, é ético. Quando dá para universalizar, é ético, beleza? Então faça da tua ação uma lei universal. A primeira máxima afirma a universalidade da conduta ética, isso é, aquilo que todo e qualquer ser humano racional deve fazer como se fosse uma lei inquestionável, válida para todos. Pode se tornar uma lei válida para todos? Pode, então é ético. Se não pode, meu amigo, não é ético, tá? Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa, como nas pessoas de outros, sempre como um fim e nunca como um meio. A humanidade é um meio da sua ação. Eu vou matar um número de pessoas aqui e aí eu consigo salvar mais. Complicado isso, pensa